Oi, pessoal! Bem-vindos ao terceiro episódio do nosso Entender o Pai sobre temas bíblicos e afins. Eu, Matheus Sheile. Renato Baeta. E conforme nós falamos no nosso último episódio, que foi sobre o apóstolo Pedro, nós vamos agora focar no apóstolo Paulo. Eu sei que ele é importante para burro, agora parei por aí. Você sabe que é tão engraçado quanto as pessoas focam no apóstolo Paulo? Uma vez numa biblioteca teológica, assim, tinha assim, Paulo, e aí um livro falou assim, estudos em teologia não paulina, pros outros, assim, sabe? É muito peculiar a atração que o apóstolo Paulo recebe por um motivo muito especial que eu acho que vocês vão entender até o final do vídeo, mas o apóstolo Paulo... Mas por que apóstolo? Não era apóstolo? Essa é uma boa pergunta, pai e filho chegam no mesmo ponto. A palavra apóstolo significava originalmente os 12 que Jesus chamou para diferenciar de qualquer discípulo, que é o que todo mundo em lato sensu. teoricamente deveria conhecer. Depois da morte, do suicídio e da traição de Judas, e depois que Jesus ascende aos céus, os apóstolos até se reúnem para suprir a vaga, para escolher um novo apóstolo para o lugar de Judas para manter os 12. Foi o apóstolo Matias, São Matias. E... tudo vira São, né? Bom, presume-se nas igrejas que cultivam memória litúrgica das grandes referências, Que né, todos eles seriam santos. de santidade, que obviamente aqueles que Jesus chamou, que Jesus ensinou diretamente, Tem a santidade. que explicaram o evangelho para o mundo e que morreram em nome do evangelho, cada um num canto com mortes indizíveis, são santos. Então, inicialmente são esses, os 12 mais o apóstolo Matias. O Matias entrou no lugar do Judas. Substituição. Mas o apóstolo Paulo, ele é chamado assim porque, primeiro, ele foi reconhecido pelos outros apóstolos como um apóstolo. Então, lá na frente, né, tem digamos assim, eles meio que dividem as tarefas e eles deixam Paulo com afazeres, uma parte substancial, que é tipo pregar para todo não-judeu. Então, assim, os apóstolos que são judeus de nascença iam cuidar, digamos assim, dos que nasceram judeus, e o apóstolo Paulo cuidaria dos que não nasceram judeus. Essa foi a designação. Tanto ele é chamado de o apóstolo dos gentios. Na última a gente explicou, né, que gentil é aquele que não nasceu judeu. Mas, não apenas isso, a palavra apóstolo veio a significar alguém que viu Jesus depois da ressurreição. E às vezes Paulo chama algumas pessoas, ele está nas cartas dele, falando assim, fulano e beltrano, e dá o nome de apóstolo para essas pessoas, num sentido ampliado. Existe apóstolo no sentido mais restrito, e existe apóstolo num sentido mais amplo. Aqueles que viram o Cristo ressuscitado. Então, e Saulo era o quê? Então, primeiro que ele não começa como Paulo, né? Ele começa como Saulo. Eu falei, isso eu sabia. Ele começa como Saulo de Tarso, porque ele é de uma família Saulo que nasceu em Tarso, que é na província romana da Cilícia, que hoje é o sul da Turquia. Era a cidade mais importante dessa província romana. E eram judeus, etnicamente falando. Judeu? Então ele nasceu de família judia. Mas como ele nasceu em Tarso, que é uma cidade helenizada, ampla, aparentemente, em algum momento a família dele foi muito bem sucedida financeiramente, porque sabes que Paulo nasceu com cidadania romana. Ele era cidadão do Império Romano. Ele era romano. Juridicamente. Romano. E engraçado isso, porque no Império, na Roma Antiga, você ser romano não é a mesma coisa que você ser súdito do Império. O Império é gigantesco, o maior império até então. Mas se você não nasceu nas famílias romanas, ou se Roma não te deu a cidadania, você não é cidadão romano. E isso vai ser muito importante na trajetória do apóstolo Paulo, porque ele vai ser o primeiro dos apóstolos, dos evangelizadores, a ter cidadania romana. E isso vai diferenciar como as autoridades lidam com ele, de como as autoridades tratavam os outros cristãos. Então isso é
as origens dele é muito importante para o trabalho que ele desempenha. Então, por um lado, ele é judeu, e judeu, ele é da seita dos fariseus, que nós comentamos no nosso primeiro episódio sobre Jesus. E é importante, ele tem uma educação assim, de primeira categoria, ele estudou com aquele que foi o principal rabino do primeiro século depois de Cristo, que é o rabino Gamaliel. Gamaliel, já ouvi falar. Que é citado nos evangelhos. Lembra quando eu te falei que teve um rabino que virou pro Sinédrio e falou assim, se ele for de verdade vai dar certo, se ele for de mentira vai acabar por si mesmo? Era o Gamaliel. Gamaliel. E o Gamaliel... Ele foi o mentor... Ele foi o professor de Saulo. E ele, olha que engraçado, o Gamaliel, ele era discípulo, por sua vez, de um grande rabino do século I a.C., que é o Hillel. E existe um grande embate entre escolas rabínicas dos fariseus no primeiro século a.C., que é, por um lado, a galera do Hillel e, por outro lado, a galera do Shammai. A galera do Hillel era mais tranquila, assim, o lema deles era meio assim, deixe viver. Deus deu a lei só para os judeus, não adianta ficar crespando se os outros estão seguindo ou não seguindo. Problema dele. Sabe assim, algumas pessoas chamam a escola do Hillel de mais assim, humanizada, tranquila. E a escola do Shammai, que é assim, Deus deu a terra pra gente, a terra é nossa, tem que tirar esse povo daqui e vamos que vamos. E o engraçado é que apesar de Paulo ter estudado com Gamaliel, que estudou com o Hillel, as ações dele parecia até que ele estava mais do lado do Shammai, porque ele, quando surgiu a igreja, ele se dedica abertamente a perseguir o que ele considerava uma seita herética dentro do judaísmo, que era o cristianismo. E ele era o quê de Roma? De Roma ele era cidadão. Para os judeus a gente sabe que ele era fariseu. Provavelmente um fariseu muito bem posicionado por ser cidadão romano, achei que ele era etc. uma coisa do exército romano. Não? Do exército romano não. Então... Mas a gente acha que ele tinha posses porque as pessoas que não nasciam nas famílias romanas e que tinham cidadania é porque em algum momento alguém comprou a cidadania e era uma soma vultuosa. Mas para os judeus ele era um fariseu provavelmente bem posicionado. Foi aluno do mais brilhante de todos, etc. Então a perseguição dele era realmente uma perseguição ideológica mesmo. Religiosa, totalmente religiosa. Não achei que ele era do exército. Ele estava presente no apedrejamento de Estevão, que foi o primeiro mártir, e depois do apedrejamento de Estevão, ele pede autorização para o Sinédrio, para os sacerdotes, darem cartas para ele poder ir para a comunidade judaica em Damasco, perseguir os cristãos que estivessem também em Damasco. Então ele queria também, internacionalizar a perseguição. A ideologia dele era contra o cristianismo estritamente. Vou atacar o cristianismo. E aí é claro que o que nós estamos contando é a versão oficial dada pelo livro de Atos. E que, lembrando que Lucas, que é quem escreve o Evangelho de Lucas, ele escreve o Evangelho dele com base no que o apóstolo Paulo contou para ele, como ele também é o autor de Atos. Então provavelmente ele acompanhou, ele viu muitas das coisas que aconteceu com Paulo, então ele era fonte de si mesmo, né? Fonte primária, e aquilo que ele não sabia, provavelmente ele soube do próprio Paulo, na hora de escrever o livro de Atos. Mas... Olha, eu achei que Atos existiu Atos. Que ignorância. As ações dos apóstolos, né? Os atos dos apóstolos. Atos! As ações dos apóstolos. Perfeito. Mas Paulo, de posse dessas cartas das autoridades religiosas de Jerusalém, está indo para Damasco perseguir a igreja em Damasco. Sim. E aí acontece o que a gente chama, né? Ele teve uma epifania. Ele teve um episódio espiritual brutal, extremo. Indo para Damasco? Na estrada para Damasco. Não chega a Damasco ainda. Na estrada para Damasco, que é um episódio famoso na vida de Paulo, e muita gente fala assim, a estrada para Damasco se tornou um sinônimo na linguagem de uma mudança radical de sentido. A tal coisa foi minha estrada para Damasco. O que me fez virar 180 graus em alguma direção. Porque fato é de que acontece alguma coisa com ele nessa estrada
de que, segundo ele conta, ele teve uma visão, assim, apareceu uma luz ofuscante que cegou ele, derrubou ele do cavalo. E ele ouve uma voz falando: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele fala: quem é? Ele fala assim: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ele fica cego depois desse clarão, ele fica cego. E as pessoas que estão junto com ele, na caravana, né, na comitiva, falam assim: o que aconteceu com você e tal? Do nada ele ficou cego. E ele falou assim: vocês não escutaram? O cara falou comigo e tal. Eles falaram que escutaram como se fosse um trovão, né? Um grande som, mas indiscernível, digamos assim. Só quem entendeu foi Saulo. E eles terminam, né, a viagem para Damasco. Ele chega em Damasco. Ele chega cego. Cego. E Deus manda um cristão em Damasco ir até ele. Falou assim: olha, eu fui mandado por Deus. Cristo me mandou para te devolver a visão e para, enfim, perdoar os seus pecados. Assim, você entendeu, né? Tamo junto, né? E realmente ele volta a enxergar. E aí, desde então, ele tem uma conversão, obviamente, brutal. E é isso que ele fala. Isso é o que Atos conta dessa visão. Nas cartas que Paulo deixou, parece que para ele a visão foi um pouco maior, porque ele fala algumas outras coisas que Jesus teria dito para ele nessa visão. Mas, tipo assim, a história encurtada é essa. E depois disso, ele meio que abandona tudo em relação a essa perseguição. Ele vai para a Arábia, para o deserto, fica um tempo no deserto, assim. Igual Cristo ficou 40 dias no deserto, ele tem um tempo de reclusão espiritual. Depois ele vai e encontra a igreja dos cristãos em Antioquia, que tinha sido fundada por Pedro, e depois até volta para a cidade natal dele, passa um tempo na cidade natal dele. A gente não sabe o que ele fez nesses 3 anos que ele ficou na cidade natal dele, mas depois ele volta com um ímpeto missionário. Tipo assim, ele volta e diz: ok, vou dedicar minha vida a isso. E aí que ele encontra com os apóstolos pela primeira vez. Ele tem conversas com Pedro, ele tem conversas com uma outra grande liderança da igreja primitiva, que é quem a gente chama de Tiago, irmão do Senhor, que, se você acredita que Jesus teve irmãos, seria irmão mesmo. Se você não acredita que Jesus teve irmão, seria primo ou parente de Jesus, que era realmente alguém da família de Jesus, que ficou como chefe da comunidade dos cristãos em Jerusalém. Então, quem dirigia a comunidade cristã em Jerusalém era um parente de Tiago, um irmão do Senhor. E ele tem conversas com Pedro, com esse Tiago, etc. E começa o seu trabalho missionário. E Paulo, ao longo da sua trajetória, faz 3 grandes viagens missionárias. É muito comum nas Bíblias, tem uma pastada de mapas, e alguns dos mapas que mais aparecem quando a Bíblia traz algum mapa são o mapa das 3 viagens missionárias de Paulo, mostrando onde que ele foi, né, pregar. Ele tem uma primeira viagem, em que ele fica mais ou menos no Mediterrâneo Oriental, então ele vai para a Síria e para o sul da Turquia. Na segunda, ele já avança, já chega até a Grécia. Na Grécia, como ele é cidadão romano, e como ele é muito bem educado e conhece tanto a doutrina dos fariseus, tanto quanto a filosofia dos gregos e dos romanos, ele faz um discurso no Areópago de Atenas, né, onde era a maior ágora do mundo, onde se debatia as maiores ideias filosóficas. Ágora é uma praça. Não, é uma praça de discussão, digamos assim. Tem um palco, que é um relevo mais baixo, como se fosse um teatro grego, um grego, como se fosse um teatro grego, mas para você ter as discussões. Então, na democracia ateniense, as discussões eram discutidas na ágora. Sim. E ele faz um discurso. Ele faz um discurso no Areópago de Atenas, que Atenas já não era mais uma democracia, porque era uma província romana, mas os gregos sempre tiveram a predileção da filosofia, né? As grandes escolas, mesmo as escolas, que a gente chama de escolas imperiais de filosofia, que é o epicurismo,
o estoicismo, que está muito na moda agora, o ecletismo, etc. Tudo tem origens na Grécia. É onde fundou-se, né, a Academia de Platão, o Liceu de Aristóteles, né, todas as grandes escolas filosóficas estão lá. E ele faz um discurso lá para os gregos, e ele prega Cristo para todo mundo. Disse, inclusive, que muitas pessoas se impressionaram e depois foram conversar com ele e acabaram se convertendo. Mas a resposta geral que o povo falou é tipo assim, você tem ideias meio estranhas, que é tipo que pessoas ressuscitam dos mortos e etc, etc. A gente te escuta falar mais disso em outro momento. Mas inclusive disse, né, que teve um grande escritor do início da igreja, nos primeiros séculos da igreja, que assinava como Dionísio o Areopagita. Tipo assim, como se fosse alguém que escutou o apóstolo Paulo pregar e que se converteu ao cristianismo. Então tem várias histórias. Areopagita, né? O do Aerópago, né? O cara que estava no Aerópago, Dionísio Areopagita. Que estava lá. E que escutou Paulo pregar. Então, tipo assim, apesar de que hoje a gente não acha que isso seja... Que quem assinou isso meio que assinou com tipo, um pseudônimo, não foi mesmo o cara que escreveu, mas eram escritos famosos na igreja primitiva. Então, você tem essas várias viagens missionárias do apóstolo Paulo. Tem a grande briga do apóstolo Paulo com Pedro, que nós falamos no nosso último episódio, né, sobre aceitar os gentios na igreja. E Paulo fala que, então, depois essa briga, ficou meio assim, vocês cuidam dos judeus, pode deixar comigo que eu cuido dos gentios. E ele realmente é a pessoa que mais funda igrejas. Em número, foi ele. Assim, no sentido, ele funda a igreja pela Ásia Menor inteira. Ele foi pro lado oriental ali, né? Ocidental, pois é. Enquanto o outro foi para Roma, ele foi pro lado ocidental da Europa. Ambos são ocidente em relação à Terra Santa. Mas o outro... Ambos são ocidente. Os apóstolos que foram pro Oriente, o povo foi pra Índia, o povo foi pra Pérsia, esse povo está indo pro Oriente. Sim. Pedro e Paulo fizeram caminhos, os dois em direção ao Ocidente. Mas Paulo foi mais pra frente. A gente sabe assim, Pedro ficou na Terra Santa e na Síria, que ele fundou a igreja em Antioquia, e depois é preso em Roma, isso que a gente sabe. Mas Paulo, realmente, a missão dele era rodar. Então, assim, ele alcançar... No que na época chamava-se de Ásia Menor, e que hoje chama a Turquia. Na Grécia, que a Grécia também era dividida em vários termos na época, né? Tipo a Acaia, a Elade, etc., no que hoje é a Grécia. E diz ele nas cartas que ele estava planejando ir para a Espanha. Ele chegaria até na Espanha. Quando ele foi preso, né? Quando ele foi impedido de fazer a viagem que ele estava querendo fazer. Então a importância dele foi pelo número de igrejas que ele abriu. Essa principal. E a segunda, que é, você pega o Novo Testamento. Tem 27 livros no Novo Testamento. 13 são de Paulo. Metade é de Paulo. Então, assim, ele, ao fundar essas igrejas, ele faz duas coisas. Continua mandando cartas, ensinando coisas do evangelho para essas igrejas. E ele meio que fica atento às novidades que as outras pessoas contam. Tipo assim, as pessoas meio que transitaram. Então, assim, você fundou uma igreja tal, tá tendo problema X lá. Aí ele pega, não ensinou vocês direito, não? Como é que vocês fazem uns trem desse? E ele meio que toma conta com as cartas dessas igrejas todas. Então, e não apenas às vezes das igrejas só que ele fundou, por exemplo. Não foi ele que fundou a igreja em Roma. A tradição diz que foi o apóstolo Pedro. Mas ele manda uma carta aos romanos, né? É a primeira das cartas. É Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos dos Apóstolos e Romanos. É a primeira das cartas. Em Romanos ele fala assim, vocês me desculpa eu mandar uma carta para vocês, mesmo eu não tendo fundado a igreja de vocês, mas eu preciso explicar uns tempos. Então ele manda, ele é muito proativo em fazer. E isso é muito importante porque se você vai no Antigo Testamento, grande parte do Antigo Testamento são as histórias. A história de Abraão, a história de Moisés, a história de Davi, a história de Josias, a história de Esther. Muitas histórias. Porque são as histórias que formaram a identidade do povo judeu. Você se reconhece nessa história. Okay. O Novo Testamento, narração mesmo de fatos acontecendo, é só os evangelhos e os atos dos apóstolos. Depois, as cartas.
não é narração de eventos, é ensinamento. Então, assim, os apóstolos dando a real do evangelho para as comunidades que se converteram. Então, tipo assim, olha... quer que desenhe? Então, assim, como um cristão deve se portar, o que você deve fazer ou não fazer, como você deve tratar um irmão quando o irmão faz uma coisa errada com você, que são as coisas mais pastorais, até coisas mais teológicas, como nós somos salvos, qual é a natureza divina de Cristo. Sim. Então, assim, tudo isso é ensinado nessa segunda parte do Novo Testamento, que são as epístolas. Então, é muito engraçado, assim, geralmente, quando a gente dá ensino bíblico para crianças, meio que a gente dá só parte das histórias, porque é muito difícil você ensinar essas coisas para criança. Mas as histórias são só, digamos assim, a primeira parte das questões. A igreja, ela vive da ação da igreja, vive do que a igreja ensina, de como a igreja age, se comporta dentro dela, se comporta em relação ao mundo exterior, aos outros. Então tudo isso está muito nas epístolas. E isso é tão claro que meio que a parte do ensinamento é a parte das epístolas, que os comentadores, digamos assim, os filósofos, os críticos ateus, que são críticos ao cristianismo, né, que não acreditam nas coisas que Nietzsche começa essa que muita gente repete, como se Paulo fosse aquele que inventou o cristianismo. Porque é nas cartas de Paulo que ele vai destrinchar os ensinamentos das coisas, entendeu? Que vai falar dar real. O que Jesus significou realmente, como que a igreja, o que a igreja deve acreditar, ensinar, se portar, etc. Então tem muita gente que fala... A convenção coletiva é do Paulo, então. É tipo assim, que Paulo foi aquele que mais deu a toada do que a igreja acreditaria, de como a igreja seria. Aí é tão importante... A tão importância dele. Paulo. Porque não apenas a expansão missionária dele, mas deixar esses registros e trazer esse alicerce. Por exemplo, Pedro, que era o principal dos discípulos, escreveu 2 cartas. Tiago, que era o líder da igreja de Jerusalém, que era a cidade santa, escreveu 1 carta. O apóstolo João, que escreveu, ele até escreveu muito, o apóstolo João, escreveu o Evangelho de João, escreveu as 3 cartas de João, 1ª, 2ª e 3ª João, e o livro de Apocalipse, que é uma visão que ele teve. João escreveu Apocalipse? Então, João escreveu 5 coisas, é até uma quantidade razoável. Então, é uma visão... Do apóstolo João. Sobre o quê? Sobre vários símbolos que ele viu, que em tese significam cada símbolo alguma coisa, sobre como a igreja viveria, seria perseguida, e no final das contas Jesus voltaria para resgatar a igreja. Então, está em Apocalipse. Em Apocalipse. Então, as pessoas... Calma. Apocalipse virou sinônimo de fim do mundo. Pois é. Por causa desse final de Apocalipse, que é Jesus voltando para trazer o povo, salvar o povo dele. Então, assim, mas a gente não sabe se tudo que o livro de Apocalipse fala é tudo condensado do fim do mundo, ou na verdade é a história inteira da humanidade, que no final, obviamente, vai acabar com a segunda volta de Cristo. Mas é a visão... Então, assim, até que o apóstolo João escreveu muito. E o apóstolo João foi viver na cidade de Éfeso, que era uma cidade grega, helenizada, e diz que o apóstolo João, apesar de ser, né, judeu de nascença e não ter estudado muito na Terra Santa, que ele se inteirou muito da filosofia de Éfeso, tanto que o Evangelho de João, que nós falamos no episódio de Jesus, que os 3 primeiros são sinóticos, é o grupinho que é mais ou menos igual. O de João é o diferentaço. É o que usa mais poesia e é o que usa mais termos de filosofia grega para explicar. Então, não é um evangelho escrito para judeu. É um evangelho escrito para não judeu e que está habituado com as discussões filosóficas da época. Ele escreve o evangelho dele, as 3 cartas e o livro de Apocalipse. Então, ele é o segundo colocado, digamos assim, entre quem mais em quantidade de escritos do Novo Testamento. Agora, o apóstolo Paulo é 13, tipo assim, o segundo é 5. O primeiro é 13, e se você pega uns livros mais antigos para estudar, vão dizer até 14. Porque existe uma dúvida se a Epístola aos Hebreus, que é uma das cartas do Novo Testamento, se era de autoria do Paulo ou não. Isso eu já escutei muito em missa. Epístolas aos Hebreus. E tem todas as epístolas paulinas, e tem a de Hebreus, e depois tem a dos outros. Então as pessoas ficam na dúvida de quem é essa de Hebreus, porque não assina. O cara que escreveu não assinou. Então, durante muito tempo, a hipótese da igreja é a última do Paulo. Mas hoje é consenso
de que não foi Paulo, o estilo é muito diferente, a preocupação teológica é muito diferente, etc. Então, hoje, Hebreus é o único livro da Bíblia que a gente não dá. Não é nem que não fala que é um dono, a gente nem atribui a algum dono. É um autor desconhecido. Mas, então, o apóstolo Paulo faz isso tudo e escreve isso tudo. Numa dessas em que ele volta para Jerusalém, ele é preso pelo Sinédrio, pelo mesmo povo que julgou Jesus. Só que tem uma diferença. Ele é romano. E quando a autoridade romana local vê que o povo pode ser que mate Paulo, fala assim, isso vai dar treta. Pega ele e leva ele para Cesareia, que era meio que a capital política, que é no mar. Cesareia. Olha o nome, né? Cesareia vem de César. Foi uma cidade construída pelos governadores romanos, primeiro para ser tipo uma imitação de Roma, para ser um estilo mais clássico, e porque eles não gostavam de Jerusalém, eles ficavam no mar, que tipo assim, eles chegavam, resolviam os problemas e voltavam. Então ficava por ali. E Paulo é levado para Cesareia e o governador romano conversa muito com o Paulo. Quem era? Teve uma sequência, mas o fato é que o Paulo, o governador quer até meio que forçar uma barra para livrar a barra dele, porque mexer com um cidadão romano, meu amigo, é fria. Existe uma lei dos romanos, existe uma lei do Senado romano, que falava que quem maltratasse injustamente um cidadão romano era pena de morte. E quem, mesmo sendo culpado, fizesse algumas penas cruéis contra o cidadão romano, também ia levar o dobro. Então, assim, mesmo o cidadão romano culpado, ele não pode ser açoitado, ele não pode ser apedrejado, ele não pode ser crucificado, etc, etc, etc. Então, mexer no cidadão romano é BO. Porque, assim, se depois acharem que ele é inocente, eu tô ferrado de qualquer jeito, e mesmo que ele for culpado, eu não posso fazer certas coisas com ele. Então, ele lá tá fazendo, o governador tá lá forçando uma barra para liberar o Paulo, apesar de que, só que Paulo sabe também que se liberar ele vai voltar a ser perseguido pelo povo judeu. Então o que Paulo faz? Ele faz uma coisa, você vê que ele é uma pessoa muito instruída, porque isso era um instrumento legal muito recente na história do Império Romano. O Império Romano é um evento recente, né? A gente tem que lembrar disso. Augustus vira imperador de Roma, deixa de ser uma república para ser império, no ano 27 a.C. Não, logo ali, né? Na beiradinha. Acabou de virar império. E a gente, por exemplo, Jesus nasce durante o imperador Augusto, que é o primeiro imperador. Ele é crucificado sob Tibério, que é o segundo imperador. O Pedro e Paulo são meio que perseguidos durante a época de Nero, né, que ainda é a primeira dinastia de imperadores. Era o terceiro. Não, era o quarto. Ainda teve depois quinto. de Tibério? Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio e Nero. Nero é o quinto. O Cláudio não é famoso. Eu gosto do Cláudio. A gente pode um dia falar do Cláudio. Mas o Cláudio se fazia de burro, sabia, né? Pra ele não ser assassinado nas intrigas palacianas, ele fingia demência. E aí acabou que a guarda pretoriana matou tanta gente da família dele que acabou sobrando ele virou imperador. Nessa de fingir demência. Ele é uma pessoa muito inteligente, o imperador Cláudio. Mas o imperador era o... Então, Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio e Nero. Ele era o quinto imperador e era doido de jogar pedra. E foi o que perseguiu a igreja depois do grande incêndio de 64. Sim. Então, o Paulo invoca uma coisa que Augusto tinha criado, que é a apelação. Já se for falar de apelação no tribunal, quem inventou isso foi o imperador Augusto. Em 60 a.C. 27 a.C. Ele inventou o seguinte: se você acha que a autoridade local, que em tese representa o imperador, cometeu uma injustiça e você é cidadão romano, você pode apelar para o imperador. Aí o seu cargo o seu caso sai da jurisdição da província, vai pro Supremo e vai para o Tribunal Superior, que é o Pretório Imperial em Roma. Então você apela a César. Não quer dizer que César vai escutar o seu caso em pessoa, mas que o seu caso vai ser
vai ser julgado Vai sair em daquela Roma jurisdição. por um delegado do imperador. Tá acontecendo muito aqui Muito aqui no Brasil. Aliás, quem é o imperador do Brasil? Então ele apela a César. Quando ele apela a César, o governador fala assim, ferrou, eu queria liberar esse cara, mas não vai ter jeito. Inclusive ele já está apelado a César, esperando um navio chegar para levar ele para Roma, que um rei da dinastia herodiana, um dos descendentes de Herodes, que era rei de um dos pedaços ali do lado, vai visitar o governador romano em Cesareia, e o governador fala, o Paulo tá preso aí. Paulo tá aí. E o rei fala, Paulo tá preso aí? Quer escutar. Quero conversar com o Paulo. E tem uma famosa pregação no livro de Atos em que Paulo prega pro governador, pro rei e pra irmã do rei. Olha que legal. E ele questiona, ele questiona o rei. É claro, é da tradição judia, né? Vem de uma família judia, e ele começa a provar pelos profetas de que Jesus era o Cristo. E ele vira pro rei e fala assim, eu sei que você acredita nos profetas. Se você acredita nos profetas, você vai acabar acreditando em Cristo. E o rei fala, se eu tivesse te escutado mais um pouquinho, eu ia aceitar. Você me convertia. Faltou um cheirinho. Faltou um cheirinho. E essas coisas são importantes. O livro de Atos, ele tenta mostrar essas coisas. Os episódios que ele escolhe para relatar nos livros de Atos são meio que selecionados. Mateus fica falando ali, eu falei que ia começar a Bíblia por Mateus. Eu já estou começando a ir para Atos. O livro de Atos, ele meio, tal qual como Pedro, ele tentou provar que Pedro era meio que uma continuação das coisas que Cristo fazia, ele quis mostrar também em Paulo, né, o que esperava-se que as pessoas fossem. Então, tem uma passagem de Jesus nos evangelhos, que Jesus fala, eu vos enviarei como ovelha em meio de lobos, e vocês pregarão para altas pessoas, vocês pregarão para os governadores, para os reis, para os não sei o que. Então, Jesus fala isso lá nos evangelhos, e isso acontece com Paulo. Então, o livro de Atos está tentando mostrar, né, que os apóstolos, a igreja, é a continuação de todas essas coisas que Cristo disse. Que doido, hein, velho? E isso acontece. Então, a gente sabe, inclusive, como é que o livro de Atos termina. Paulo é levado para Roma, tem até um naufrágio, ele sofre um naufrágio, ele tem que fazer um pit stop por causa do naufrágio, mas enfim, ele chega em Roma. E é engraçado porque o livro de Atos, para a gente que está acostumado com grandes épicos de literatura, parece que é meio anticlimático. Porque o livro termina assim, então Paulo chegou em Roma, ele está esperando o julgamento, ele alugou uma casa e começou a ensinar as pessoas que vinham até ele. Em Roma. E é assim que acaba o livro de Atos. E aí você pensa, acaba assim? Tipo assim... Listo tudo pra isso? Listo tudo pra isso, assim. A gente sabe que Pedro morreria em Roma, crucificado de cabeça para baixo. A gente sabe que Paulo morreria em Roma, a mão do imperador Nero, decapitado. Então assim, Nero julgou a apelação dele, não deu, mandou decapitar ele. Mais ou menos... A tradição fala que foi no mesmo ano do apóstolo Pedro. A gente só não sabe se foi em 64 ou se foi em 67. Mas que... Então ele foi martirizado. Tanto é que Roma se diz, né, os patronos de Roma são Pedro e Paulo. Você vai nas igrejas de Roma, você vê Pedro e Paulo. Em todo lugar você vê Pedro e Paulo. Achei que só Pedro. Inclusive a festa, né, é uma festa, eles fazem uma festa conjunta para o apóstolo Pedro e para o apóstolo Paulo em Roma. Então são meio que os patronos da cidade, né, porque os dois foram martirizados lá. E Paulo escreve para lá, etc. E termina assim, com ele pregando, apesar de que a gente sabe que pouco depois ele seria decapitado a mando do imperador Nero. Só que, para nós, parece anticlimático, mas para quem escutou as palavras de Jesus, que mandou você pregar o evangelho até os confins da terra, terminar em Roma tem esse gostinho, é proposital terminar desse jeito. Porque Roma é a capital do império. Roma é o mundo. O povo fica tipo assim, governo mundial. Gente, Roma era governo mundial. Da fronteira de Roma para lá, era floresta, deserto e bárbaros. Você nem sabia o que tinha do lado de lá. Então, Roma significa todo mundo conhecido, todo mundo letrado, todo mundo em que você consegue discutir com uma pessoa. Então, o evangelho chegar em Roma é o evangelho chegar até os confins do mundo. É o ápice. O confins do mundo é Roma. E onde que você ficou sabendo que Paulo foi decapitado? É a tradição. É a tradição da igreja. Que não apenas conta que isso foi... Não está escrito em lugar nenhum. Não está escrito na Bíblia. Mas os pais da igreja, que são essas primeiras gerações após os apóstolos, que muitos conviveram com os apóstolos, dizem, inclusive, você pode visitar nos arredores de Roma
a Basílica de São Paulo fora dos muros, que é assim chamada por estar fora dos muros antigos. Do Vaticano? Não. Tá dentro do Vaticano? Não. Em tese, é território soberano do Vaticano, porque o Vaticano tem a cidade do Vaticano, Sim. e ele tem direito de extraterritorialidade nas 4 grandes basílicas de Roma. Se você pisa dentro, é território da cidade do Vaticano. Dentro da Basílica. Mas não na rua. Então, se você vai onde era fora dos muros da cidade, onde está hoje a Basílica de São Paulo fora dos muros, é construído em cima do túmulo de onde a gente crê que é o túmulo do apóstolo Paulo. O túmulo, não de onde ele foi decapitado. Não necessariamente onde ele foi decapitado, mas onde o túmulo, a tumba do apóstolo Paulo. E é muito engraçado porque se você vai lá nessa basílica, você tem um átrio, que é um jardinzinho, que tem uma estátua do apóstolo Paulo. Que nem Pedro tem um símbolo das chaves. Da chave, da cruz invertida, aprendi hoje. O Paulo tem o símbolo da espada. A espada é o símbolo do apóstolo Paulo. Então você tem Paulo segurando uma espada, e aí você tem, tipo assim, em cima do pórtico, Pedro e Paulo. Nas anteânforas, Pedro e Paulo. Na primeira degrau da Pedro e Paulo. Do lado de Jesus, embaixo do altar, Pedro e Paulo. Então, assim, Então, são os patronos da cidade, e é onde hoje se acredita que é o túmulo do apóstolo. O túmulo do apóstolo Paulo. Fantástico, né? É a minha igreja favorita do mundo inteiro. É? É a igreja que eu acho a igreja mais bonita do mundo inteiro. Mais bonita? Eu acho que é. Ela é toda, o teto inteiro folhado de ouro, e você tem ao redor da nave todos os papas em ordem cronológica, um cístico, né? Um mosaico em forma de círculo, com o retrato de todos os papas. E você vai andando assim, em volta da igreja, você vai vendo todos. Pedro, Lino, Anacleto, Escalação. os 280 e tantos em volta da nave. Se você chega no final, tá lá o do Francisco, e tem mais 4 lugares vazios pros próximos já. E aí é uma igreja fabulosa em Roma, que é São Paulo fora dos muros. E teoricamente a famosa é a Basílica de São Pedro, né? Você tem as 4 grandes arquibasílicas em Roma, que é a Basílica de São Pedro no Vaticano, a Basílica de São Paulo fora dos muros, a Basílica de São João de Latrão, que é em homenagem ao apóstolo João, e foi a primeira, na verdade ela é a mais importante porque ela é a catedral de Roma. E o que significa catedral? A igreja onde tem a cátedra do bispo, onde tem o trono do bispo. Quem é o bispo de Roma? O Papa. Então, o trono do Papa, a cátedra do Papa como bispo de Roma, está em São João de Latrão. Olha, isso é cultura, hein? E, inclusive, por muito tempo, os papas viveram no palácio adjacente à Basílica, que era o Palácio de Latrão. E vários concílios da Idade Média foram em Latrão. O primeiro concílio de Latrão, o segundo concílio de Latrão, o terceiro concílio de Latrão, o quarto concílio de Latrão. Então, e a Basílica de Santa Maria Maggiore, ou seja, Santa Maria Maior, que é em homenagem à Nossa Senhora, onde você tem a relíquia da manjedoura de Jesus. Então, a relíquia. Segundo a tradição da igreja, tem lá uma relíquia que acredita-se que seja a manjedoura original. De Jesus. É a tradição da igreja. Você falou de Papa, Mateus sabe tudo de Papa. Também podemos um dia começar de Papa. Vamos falar um pouco desse início da igreja também. Mas me conta, e onde que é a fumacinha lá quando escolhe o Papa? Na Capela Sistina. E onde é a Capela Sistina? É uma capela adjacente à Basílica de São Pedro. Ah, então é ali do lado. Do lado. Eles fazem entre a Basílica de São Pedro e o Palácio Apostólico. Eles fazem um conclave. Que é a reunião dos cardeais. Tem um filme, para a eleição. Conclave, que é excelente. Tem um filme, O Conclave, que é excelente. Tem vários filmes que retratam conclaves. Esse filme, O Conclave, é sobre a eleição do Papa Pio II, em 1458. É um filme muito, muito bom. Então a Capela Sistina é do lado. É do lado. Chama Capela Sistina porque foi mandada a erguer pelo Papa Sisto IV. E é lá que os cardeais, trancados com chave, ou seja, conclave. Ah, isso aqui é conclave? Isolados do mundo, não tem comunicação nenhuma com o mundo externo, eles ficam trancados lá até eleger alguém. Correto. Aí eles voltam num papelzinho. Se eles queimam o papelzinho sem nada, sai fumaça preta, obviamente. Se eles botam um composto químico para queimar juntos os papéis, a fumaça sai branca. Quer dizer que chegaram à conclusão. Hoje você precisa de mais de 2/3 dos cardeais para se eleger. O último conclave durou quantos dias, você lembra? Não, foi curto. Ah, é? O conclave do Francisco não foi problema. Mas o último conclave foi em 2013. Foi a eleição do Francisco. Se o Francisco renunciar ou morrer. Já tem 10 anos que ele tá. E ele é um dos papas mais velhos em idade da história. Ah, importante falar isso.
São Pedro, que é considerado o primeiro Papa, Papa. tem o recorde, mais tempo como Papa. Então, ninguém nunca foi tanto tempo bispo de Roma quanto São Pedro foi. Mas como, se ele foi morto? Então, desde que ele fundou a igreja de Roma até ele ser crucificado de cabeça para baixo, as pessoas dão mais de 30 anos Foi isso pra tudo? ele Olha, achei que tinha sido curto. como Papa. Então ele demorou a ser crucificado. Foi crucificado velho. Paulo, então, demorou a ser decapitado. Paulo provavelmente era um pouco mais novo do que a média dos apóstolos, mas ele foi decapitado mais ou menos no mesmo ano que Pedro, então ele provavelmente morreu mais jovem. A história dele do que a história é longa. do- Também fazer 3 viagens, igual você falou. E imagina, tudo de barco, ou de mula, ou de não sei o quê. Então, Paulo, por isso tudo que a gente falou, tem muitas coisas sobre ele. Por exemplo, esses livros que nós temos aqui. Me conta aí, o que é isso aí? Eu trouxe alguma parcela de livros, né? Então, Você leu isso? por exemplo, esse Paulo, que é de um escritor alemão, ele reflete mais a escola histórica protestante da Alemanha sobre Paulo. Esse do F.F. Bruce é uma pegada mais evangélica. Esse do N.T. Wright é um bispo anglicano. Ele foi professor de Novo Testamento durante muito tempo lá na Inglaterra. Ele é de uma escola. Paulo, ele é um tema tão grande que você tem escolas de como as pessoas enxergam Paulo. Então, ele é representante do que a gente chama de a nova perspectiva em Paulo. Então tem muito debate de escolas entre o Paulo, né, que é quem acha uma coisa. Mas se você ainda não vai encarar isso Se tudo, você, como eu, tem uma leve preguiça de 5.000 páginas, você pode ver um filme melhor. que é espetacular o filme. Chama Paulo, Apóstolo de Cristo, que é um filme recente. Tem o Jim Caviezel, que fez Jesus na Paixão de Cristo, faz Lucas, acompanhando, escrevendo o livro de Atos. E Paulo, a gente falou do filme Conclave, o mesmo ator que faz um cardeal corrupto no filme Conclave faz o apóstolo Paulo nesse filme, que é um filme muito bom, que conta essa finalzinho, os últimos dias de Paulo preso na prisão, em Roma. Então você vai dar noção exatamente do que nós E você vê, esse filme também mostra a comunidade, digamos assim, a igreja cristã de Roma, ou seja, a comunidade de cristãos em Roma, fugindo da perseguição de Nero, né, tendo que lidar com todos esses problemas. Tem vários personagens nesse filme que são citados no livro de Atos, como sendo as pessoas que estavam à frente desta comunidade. Então, é um filme muito bom para perceber o ethos. E novo, né? Então, e recente, é um filme recente. Bem filmado e tudo. Bem filmado. É isso. Então, pessoal, se gostaram desse vídeo, curta, se inscreva no canal, nos acompanhe, tanto no YouTube, quanto no Spotify, quanto no Instagram. Deixe suas perguntas, comentários, sugestões de temas para próximos vídeos e me mandem também se você tem algum amigo, algum parente que se interessa por esses temas, que também quer começar a aprender do zero, que nem a gente está fazendo aqui agora. Mande para eles, compartilhe e nós nos vemos na próxima semana, se Deus quiser. Um abraço, até logo, pessoal.